Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e este é mais um vídeo do nosso canal no YouTube Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Eu me encontro bastante honrado, bastante alegre por ser aí convidado, pelo pastor da Assembleia de Deus em Valverde, pastor Jorge Luiz, para estarmos assim fazendo estes aulões, Este é mais um aulão a respeito da Bíblia Sagrada, a respeito da Palavra de Deus, para o Instituto Bíblico Ebenezer, extensão em Valverde, a mesma igreja em que o nosso pastor Jorge Luiz está como dirigente, ok? Nós estamos bastante honrados e nós vamos direto ao ponto para que este aulão não seja para você assim enfadonho, A nossa ideia principal é fazer com que você tenha uma aula muito tranquila, muito boa e também não seja assim enfadonho, tá bom? Então nossa aula de hoje, nosso aulão de hoje, vai ser justamente sobre os profetas maiores. Tá? A aula de hoje é sobre os profetas maiores. Para podermos iniciar esta aula, chegar um pouquinho mais perto, que eu não sei se a minha voz está bem audível aí, inteligível, tá ok? Nós temos aqui alguns pontos elementares que darão introdução a esta aula do modo geral, Ela vai dar introdução a esta aula do modo geral. Você sabe muito bem, aquele que já estuda teologia, aquele que vai ver este vídeo no nosso canal, no YouTube, aquele também que é aluno mesmo do Instituto Bíblico Ebenezer, já deve, por você estar nos profetas maiores, com certeza você já deve ter passado aí pelas origens bíblicas, pela introdução à teologia. Caso você ainda não tenha passado por estas matérias, fique em paz, fique tranquilo, porque aqui no Instituto Bíblico Ebenezer, as aulas são cíclicas, E você que entrou depois do início destas aulas, você vai lá no final poder ter a possibilidade de ver esta matéria, ok? Origens bíblicas, introdução à teologia. Por que eu estou falando delas? Porque elas são importantíssimas para o bom entendimento desta e de outras matérias posteriores. Então é fundamental que você tenha esta noção. Para os que não tiveram, é bom avaliarmos uma breve introdução aos profetas maiores, ao período do profetismo do modo geral. Nós temos que compreender que para Israel, para a nação de Israel como um todo, existiu também um período conhecido como período do profetismo israelita. Esse período do profetismo israelita deu-se definitivamente entre os anos 800 a 400 antes de Cristo, ok? Entre os anos 800 a 400 antes de Cristo, nós temos, portanto, o período do profetismo israelita. Por que houve a necessidade de ter-se um período conhecido como período do profetismo israelita? Porque a bem da verdade é que já existiram antes deste período, que abarca aí por volta de 400 a 450 anos de história, já houveram outros profetas anteriores, Outros profetas, o próprio Moisés, que é datado do ano 1490 a.C., já era tido como um profeta, Claro que em Moisés ainda não havia sido proliferado a ideia do ministério profético, que vai ser bastante aflorado, ressaltado, salientado neste período que eu estou falando,
que abarca os anos 800 a 400 antes de Cristo, ok? Então, por que houve a necessidade? Você tem como profetas ainda antes deste período Moisés, como eu acabei de falar, você tem Ido, você tem Gade, você tem Natã, você tem Samuel, né? Você tem aí profetas como Elias, como Eliseu e outros profetas que nós consideramos, né, de certa forma, aí, profetas que não têm no seu nome de livros da Bíblia. Então você tem muito claramente nas Escrituras, antes deste período, um período em que muitos profetas foram, de fato, levantados por Deus. Agora, quando é que inicia definitivamente este período profético? Quando inicia o conceito da monarquia israelita. Tá? A monarquia israelita inicia-se com o fim do ministério dos juízes. O fim do ministério dos juízes data aí de aproximadamente 1100, né, antes de Cristo, que foi um período de grande efervescência politeísta para o povo de Israel, um grande massacre espiritual, uma vez que Israel adorava ao Deus Yahvé de dia e adorava os Baalins à noite. O povo de Israel foi sendo levado pela adoração aos deuses estranhos. Então, por esse motivo, Israel Deus levantava de tempo em tempo os juízes, e o último juiz de Israel foi, portanto, Samuel, né? Samuel. E este Samuel foi quem vai dar o pontapé inicial à monarquia teocrática. Nós vimos isso na outra aula, falando sobre livros históricos, tá bom? Porque, obviamente, isso faz parte da história de Israel, mas é bom você se situar no tempo e no espaço, como eu sempre digo nas minhas aulas. Nós precisamos identificar o tempo e o espaço para não haver na nossa interpretação anacronismos, tá ok? O que seria anacronismos? Seria, portanto, eu observar a história do passado com as lentes oculares do presente. Então, se eu analiso a história no passado com as lentes do presente, eu sou anacrônico, ou estou tendo uma visão histórica anacronista. Isto implicaria numa falsa percepção da realidade, uma vez que há elementos no presente que não haviam no passado, e aí eu demoro a compreender por que determinado personagem teve determinada atitude naquele determinado período. Então isso é anacronismo. O inverso disso, o inverso do anacronismo é observar a história por um viés sincronista. Ou seja, é preciso haver uma sincronia na minha interpretação, na minha forma de visualizar o contexto pelo qual eu estou querendo estudar. Então, obviamente, se eu olho para um período específico e quero estudá-lo, eu preciso sair do meu tempo e tentar entrar no tempo passado para que eu consiga, então, ser sincrônico, ou seja, que haja sinergia, né, justamente entre eu e o meu objeto no seu próprio tempo, a fim de que haja uma boa interação e, consequentemente, uma boa interpretação. Dito isso, nós vamos identificar, portanto, que o período da monarquia absoluta ou da monarquia teocrática, isto é, a monarquia pelo qual Deus ainda era o governante de Israel,
vai se dar a partir de 3 reis principais. O primeiro rei, Saul. O segundo rei, Davi. O terceiro rei, Salomão. O quarto rei de Israel, que ainda era rei do Reino Unido de Israel, vai se dar, portanto, com Roboão, tá? Com Roboão. Nós vamos identificar também que é com Roboão que vai se dar a divisão do reino de Israel. Portanto, o reino de Israel será dividido. E sendo este reino dividido, ele será dividido em 2 partes principais. A primeira parte é o próprio nome Israel, né? O nome Israel agora se dará para as 10 tribos que irão para o norte de Israel. E as 2 tribos que ficarão com Roboão na primeira rebelião do Reino Unido e que se tornou, portanto, um reino dividido, vai ser Judá, que ficará mais ao sul. Judá terá como capital Jerusalém. E Israel, no Reino Norte, terá como capital Samaria. É claro que vai passar ainda, Israel vai passar por Israel vai passar por alguns conflitos. Israel, como 10 tribos agora, irá passar por alguns conflitos internos, geográficos, geopolíticos, religiosos, de cunho puramente religioso. Israel vai se dar, né? Vai se dar para a adoração de outros deuses, né? Nós temos aí adoração a outros deuses, e isso vai fazer com que o povo se misture por alianças de casamento. Essas alianças de casamento, como nós vamos ver com o rei Acabe, por exemplo, que se casou com Jezabel e trouxe os Baalins para adorar. Nós vamos ver que o próprio filho, né, de Acabe, Manassés, que será um rei do reino sul de Judá, Manassés, vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Inclusive, segundo a tradição judaica, é Manassés quem vai matar o profeta Isaías, serrando-o ao meio, né? E aqui há muitos estudiosos, eruditos, né, que vão dar crédito, dizendo verdade, que Manassés mata Isaías cerrado ao meio. E esse cerrado ao meio, segundo a arqueologia, é de ponta cabeça. O profeta ficava de ponta cabeça, né? Ou seja, de cabeça para baixo, em que a serra era pego, né? De um lado do algoz, um algoz ficava de um lado e o outro algoz ficava do outro, e iria serrando o profeta vivo ao meio. Não só o profeta, mas outros homens também foram serrados ao meio pelo ímpio rei Manassés, filho de Acabe, ok? Então, este é o contexto. Você tem a divisão do reino, e pelo fato de haver divisão no reino, então você vai ter reis do reino norte, reis do reino sul, e também você vai ter profetas que serão levantados por Deus para profetizarem no reino norte e também profetizarem no reino sul. Por exemplo, e aí que entra, né, a nossa temática, digamos assim. É aí que entra a nossa temática do modo geral, ok? Nós vamos então adentrar aí ao profeta Isaías, que Israel já estava como reino dividido, e o profeta Isaías vai ter a incumbência de arrancar tanto o adultério espiritual,
tanto de Israel como de Judá, inclusive de outros povos, tá? De povos adjacentes. Então, qual é o centro, a temática principal para o profeta Isaías, que é um dos profetas maiores pelos quais nós estamos estudando agora? O profeta Isaías, ele profetiza majoritariamente para Judá. E o profeta Isaías é um profeta que é considerado, juntamente com Jeremias, um profeta pré-exílio babilônico. Por que pré-exílio babilônico? Isaías começa a profetizar, segundo a própria Bíblia, em Isaías capítulo de número 6, ele vai iniciar o seu ministério profético de fato a partir do ano em que morre o rei Uzias. E eu sei o ano em que morre o rei Uzias, segundo os estudiosos, né? O ano em que morre o rei Uzias é o ano 740 antes de Cristo. Está faltando 18 anos para Israel, como norte, reino norte, como 10 tribos, para Israel sucumbir e cair para a Síria e ser levada cativa para a Mesopotâmia. Ou seja, Israel, como 10 tribos, vai cair no ano 722. Isaías será testemunha ocular desta queda. Sendo testemunha ocular desta queda, Isaías, portanto, tentará ao máximo trazer Judá para o seu aprisco, trazer Judá novamente para a chamada que Deus tinha com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém. Porque a ideia de Isaías é, assim como aconteceu com a sua irmã Israel, assim também vai acontecer com você, Judá, se você não se arrepender. Então Isaías profetiza antes do cativeiro babilônico, por isso ele é considerado um profeta pré-exílio babilônico, ok? Juntamente com Jeremias, e ele vai, depois que Israel cai para a Síria, sendo levado cativo para a Mesopotâmia, e nesse ínterim aí, nesse meio espaço de tempo, neste ato de tempo, Judá já estava começando a pagar tributos à Síria, né? Já pagar tributos à Síria. Então, o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo um enfraquecimento geopolítico, tá? Quando Judá começa a pagar tributos à Síria, obviamente eu começo a perder poder econômico. Eu perdendo poder econômico, a consequência é funesta, a consequência é sinistra. Isto implica dizer que eu perco também poder como eu posso dizer, poder de exército, né? Eu perco poder bélico, poder de exército, poder como eu posso exemplificar, poder econômico. E eu perdendo esse poder econômico, eu também perco poder de ataque, de exército, poder de material bélico, porque nós sabemos muito bem que aquele período era um período em que as armas, tudo mais, eram forjados, né? Eram preparados ali no forno, na fornalha, e deveria haver uma compra deste material. Você vê, por exemplo, que o próprio rei Salomão, antes da divisão aí, ele vai, por exemplo, entrar num acordo com a própria Babilônia para poder pegar as madeiras babilônicas para a construção dos utensílios e dos imóveis, né, dentro do templo. Então isso tinha que ter entrar em acordos, e estes acordos eram políticos, não tinha para onde fugir.
acordos bilaterais, né? É o famoso faz isso que eu te pago desta forma, faz isso e toma daquilo. Então, eu tenho esta percepção, eu tenho que ter esta percepção. Assim também, no período dos profetas, digamos assim, o período dos profetas foi justamente este período também em que houve uma grande proliferação de acordos, em que a Assíria acordou com Judá e Judá realmente teve que pagar tributos para a Assíria, tornando-se seu vassalo, né? Aí entra o conceito aí da vassalagem, né? Que está relacionado diretamente a eu pagar tributos àquele que está me subjugando. Okay? É claro que o nome vassalagem está remetendo ao conceito histórico, né? Ao conceito puramente histórico. Nós não vamos entrar neste ponto específico, mas está relacionado aí à suzerania, ou seja, que eram os donos das terras, e o conceito de vassalagem era aquele que trabalhava na terra e pagava tributos para o dono da terra, que agora inclusive o seu algoz, digamos assim. Então era mais ou menos isso. O conceito de vassalo é justamente isso. Eu estou na minha terra, trabalhando na minha terra, mas agora o que seria minha terra é a terra daquele que é o Império Mundial de então, que é a Síria. Então, sendo a Síria, eu pago tributo na minha própria terra. E aí isso caracteriza como vassalagem, ok? Então, por isso que a Bíblia menciona os judeus e o reino de Judá sendo vassalo da Assíria. Isso, inclusive, você encontra nos anais da história. Não é só na Bíblia. Você encontra nos anais da história. Portanto, nós temos os profetas maiores aparecendo neste cenário geopolítico. Tá? Um cenário em que há uma monarquia, agora há uma monarquia não mais teocrática, agora uma monarquia, digamos assim, em que deixa Deus, né, não ser mais o governante deles, mas alguém que ia à frente das pelejas, das guerras, das batalhas. Ok? Isso aconteceu desde lá com Samuel, né? E tudo mais, e depois a gente acaba adentrando aí na necessidade do próprio Deus levantar profetas para tentar fazer com que o povo voltasse para o seu Deus, e não aos deuses estranhos, aos deuses que iriam fazer com que o povo fosse politeísta, idólatra, né? Ou seja, o que é o politeísta? A adoração a vários deuses, né? A idolatria para Deus é como o pecado de adultério, porque de tempo em tempo Deus chama Israel de esposa. Então, se eu vou após outros deuses, é como se Israel traísse a confiança de Deus. Assim, essa traição é considerada por Deus como um adultério, né? Um adultério espiritual. Por isso que a gente chama de adultério espiritual, ok? Então nós temos aí a entrada efetiva dos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tá? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isaías e Jeremias são considerados profetas pré-exílio. Ezequiel e Daniel são considerados profetas profetas dentro do exílio, profetas que profetizaram dentro do exílio babilônico. E quando a gente fala do exílio propriamente dito, nós estamos falando do exílio babilônico, que é o exílio de Judá. Não confunda isso aí, porque Israel, como 10 tribos, já havia sido sucumbido em 722 a.C. Não perca isto de vista, porque você poderá, como é que se fala?
estranhar aí ou então se confundir, tá bom? Então nós vamos iniciar identificando que Isaías é um profeta que é usado por Deus para profetizar majoritariamente para Judá, tá? Mas isso não implica, isso implica dizer majoritariamente significa que a maior parte do ministério profético de Isaías está relacionado para Judá. Mas só que ele profetiza para Israel, ele profetiza para a Babilônia, ele profetiza para o Egito, inclusive é um profeta que profetiza muito para outros povos também, tá? Para outros povos que não são de origem judaica, tá ok? Isaías é filho de Amós, não confunda este Amós com Amós profeta menor, não tem relação, não tem nada a ver, é um outro Amós, que era primo, na realidade, de primeiro grau. O Amós era primo de primeiro grau do rei Uzias, tá? Do rei Uzias. Então, se ele era primo, o pai de Isaías era primo em primeiro grau do rei Uzias, nós temos aqui um profeta de sangue azul, nós temos um profeta da realeza, nós temos um profeta que tem possibilidade de adentrar ao palácio com muito mais facilidade do que outros profetas. Nós vamos iniciar identificando que o profeta Isaías é um profeta que é considerado profeta messiânico. Por quê? Porque ele é um dos profetas que mais fala do Messias, mais profetiza acerca de Jesus. Eu estou falando de um profeta que iniciou seu ministério com cerca de 740 a.C. e que vai profetizar por volta de 40 anos, mesmo período de tempo em que Jeremias também profetiza, tá bom? Então ele vai profetizar por volta de 40 anos, 40 longos anos. Ele profetiza também no mesmo período de 4 reis distintos. A Bíblia dá testemunha, Isaías capítulo 6. Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então só aqui a Bíblia me dá o tempo e o período que abarca o ministério profético de Isaías. Tá? O que está acontecendo? A efervescência, né, do ministério do profeta Isaías. O que está acontecendo aqui? Então, isso é fundamental para a gente identificar que o profeta Isaías é um profeta da realeza, é um profeta considerado profeta messiânico, porque fala mais do Messias do que qualquer outro profeta. Obviamente, o seu livro é o maior dentre os profetas, todos os 17 profetas que tem no seu nome de livros da Bíblia, ele escreve muito mais do que todos. São 66 capítulos no livro de Isaías. Não é à toa que, pelo fato do número 66 aparecer aí, ele é considerado a miniatura da Bíblia. Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. Isaías também, o livro de Isaías também é considerado a miniatura da Bíblia porque corresponde aos mesmos números de livros da Bíblia. Ora, os livros da Bíblia são 66 e o número de capítulos em Isaías também são 66. Ora, a Bíblia tem a sua subdivisão em duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, com 39 livros, fala muito da antiga aliança, do processo de histórico, de efervescência, de preparação para a vinda do Messias, né? Fala muito sobre os pecados e tudo aquilo que Israel iria receber de sanções punitivas e administrativas de um Deus que é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça, tá? Então tudo isso está relacionado nos 39 livros do Antigo Testamento.
Assim também isto corresponde aos 39 capítulos do profeta Isaías. Os 39 capítulos primeiros estão relacionados sobre as sanções punitivas, majoritariamente, sanções punitivas, né? Se o povo não se voltar a Deus, se o povo não se voltar à santidade, à pureza, né? A devoção, a contrição, a humilhação, o quebrantamento diante de Deus, vai acontecer a sanção punitiva. E, obviamente, os últimos 27 livros do Novo Testamento, que corresponde ao Novo Testamento da Bíblia Sagrada, corresponde aí à ascensão do ministério de Jesus, à proliferação do ministério de Cristo, à proliferação do Evangelho em Atos dos Apóstolos. Aqui fala de consumação, mas também fala de misericórdia, de perdão. A cruz de Cristo é a garantia do perdão dos pecados do povo, da humanidade, para a adesão desta nova perspectiva ideológica, ou seja, esta perspectiva ideológica é a cruz de Cristo, é o evangelho da cruz, é o próprio Jesus, e aquele que se chega a Deus, por meio de Jesus, tem a sua salvação garantida. Então, também assim, os últimos 27 livros do profeta Isaías está relacionado diretamente ao perdão de Deus para com Israel, ao perdão de Deus para com os pecados de Judá, mesmo com o processo que Judá iria passar sendo levado cativo para a Babilônia, ainda assim Deus vai fazer com que este povo tenha o perdão estabelecido, e aqui em Isaías nós vemos claramente este ponto. De Isaías do 1 ao 39 é um, Isaías do 40 ao 66 é outro. Então é por esse motivo que o livro de Isaías é considerado a miniatura da Bíblia. O livro de Isaías é considerado o Evangelho do Antigo Testamento. O livro de Isaías é também considerado o livro mais messiânico da Bíblia. Por que o livro mais messiânico da Bíblia? Vamos a alguns textos rapidamente aqui, junto com você aí que está na sua casa, no seu trabalho. Não sei como que você vai ver este vídeo, né? Mas, inclusive, eu peço encarecidamente para você se inscrever aqui no canal, no YouTube, Galardoar de Ensino, aqui neste canal. Aí você clica aí neste botão vermelho que está à direita, à sua direita, né? Você está de frente para a tela, à sua direita tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Aí você clica aí, coloca em todas, no sininho, tem um sininho aí também, você coloca em todas e nos ajuda na proliferação, compartilhando, curtindo, comentando, tá bom? Este vídeo, e outros vídeos também. Este vídeo aqui está um pouco diferente porque ele é um aulão. Então a gente vai falar um pouco mais, a gente dá mais ênfase, né? Vai nos detalhamentos da pormenorizado da Bíblia Sagrada. Então é diferente um pouco do próprio vídeo, dos vídeos que estão no canal, que tem 18 minutos, 15 minutos, tá? Não ache que os vídeos todos são longos deste jeito. Este vídeo específico, ele é mais longo porque nós estamos falando pausadamente, né? E estamos entrando mais intrinsecamente nos pormenores de cada livro da Bíblia, e aqui é um aulão para o Instituto Bíblico Ebenezer, com ênfase lá na extensão de Valverde, pastor Jorge Luiz. Deus abençoe a sua vida. Se você se inscrever, vai ser uma bênção para o nosso ministério também. Então, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 14, por exemplo, diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará, Isaías 7, 14,
Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. A palavra Emanuel no original hebraico é Deus conosco. Deus conosco. Isso vai se corroborar com João capítulo 1, versículo 1, que o verbo João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, tá? Versículo 1 no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Deus estava no princípio com ele, tá ok? E o verso 14 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, que verbo era esse? Era o próprio Emanuel, que no seu original hebraico significa Deus conosco. Era o próprio Deus que encarnou na terra para poder, na pessoa bendita de Jesus. Então aqui está uma profecia extraordinária. Outra profecia, estamos aqui no texto de Isaías, outra profecia, por que Isaías é considerado profeta messiânico? Outra profecia, capítulo 11, versículo 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E o versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Inclusive aqui está a plenitude da obra do Espírito Santo que iria vir posteriormente ao ministério de Jesus no Novo Testamento. E isso também está corroborado lá no livro do Apocalipse, tá? No livro do Apocalipse, capítulo 3. Quem estava falando para João, quando João é levado ao terceiro céu, no arrebatamento de espírito, né? Quem fala para ele é o próprio Deus, que tem a voz dos 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus, na realidade, não são 7 espíritos específicos, distintos. Na realidade, a Bíblia está querendo dizer que existe um só Espírito com 7 maneiras de trabalhar. Ou seja, é a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ele trabalha dando sabedoria, ele trabalha dando inteligência, ele trabalha dando conselho, dando força, dando conhecimento, dando temor. Ele é o próprio Espírito do Senhor. E o próprio Jesus, em João capítulo 14, vai falar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lo teria dito, vou para o meu pai, e se eu for, eu vos enviarei o outro Consolador, tá? E a palavra outro no original grego, né, do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é todo escrito em grego koiné, né, grego comum, grego popular. O original grego, a palavra outro quer dizer de mesma origem, de mesma vertente, de mesmo poder, de mesma essência. Tá ok? Então o Espírito Santo também é Deus na terceira pessoa da Trindade. Tá ok? Então, Isaías 11, 2. Temos outros específicos, né? Temos vários textos específicos. Isaías 35, ó. Isaías 35, 8. Né? Do 1 até o 8, mas nós vamos ler só o 8, para não tomarmos muito tempo aqui. Isaías 35, 8. E ali haverá um caminho alto, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Quem é o caminho? João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava falando isso. Então, Isaías, por exemplo, Isaías 42. Isaías 42
vai falar também: eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me comprais a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Ou seja, Jesus aqui identificado como servo de Deus, vindo como servo. Quem é que identifica Jesus como servo no Novo Testamento? O escritor Marcos, João Marcos, um dos evangelistas que escreve o Evangelho de Jesus. João Marcos vai mostrar Jesus como servo, um servo que não para, um servo que veio para servir de verdade, um servo autêntico, um servo que cura, que transforma, que restaura, né? Isaías, vamos ver outros aqui. Isaías 42, Isaías 53 é o mais popular, né? É o mais popular dentro do nosso meio. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, formosura, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Estava falando aqui sobre um Jesus que havia e que iria ser crucificado, um Jesus na cruz, por isso não tinha parecer nem formosura. Não significa que Jesus era feio, não, gente, né? Que isso? Não significa que Jesus era feio, significa que Jesus na cruz, depois dos açoites, depois de apanhar, depois de ser cuspido, depois da afronta, depois de ser batido com uma cana, depois da coroa de espinho, não há quem possa ficar com uma aparência boa. Então aqui está falando de Jesus na cruz, tá? Jesus na cruz, ok? Então, nós temos vários, nós temos o próprio Isaías, para fechar, Isaías 61. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a proclamar, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Glórias a Deus por isso, porque isto se cumpriu cabalmente. Jesus, entrando na sinagoga, fez isso. Entrou na sinagoga e falou: hoje se cumpriu esta profecia. Que profecia? A profecia que estava em Isaías 61, que ele iria entrar, né? Iria falar que ele é o Deus restaurador. Ele é o restaurador, ele é o pregoeiro do ano aceitável do Senhor, ele é o pregador dos pobres, ele é o Senhor dos senhores, ok? Então, basicamente é isso. Isaías vai profetizar acerca, vou pegar aqui o livro aqui rapidinho, Isaías vai profetizar acerca deste período e é considerado, portanto, um profeta pré-exílio babilônico, ok? Depois de Isaías,
nós temos então Jeremias, né? Jeremias também é outro considerado um profeta pré-exílio, tá ok? Jeremias, ele é pré-exílio babilônico, mas é ele, por exemplo, no próprio livro de Jeremias, capítulo de número 25, olha só que interessante, no próprio livro de Jeremias, melhor dizendo, no próprio livro de Jeremias, ele é um dos que vão profetizar, e é o mais proeminente profeta que irá profetizar acerca da queda de Jerusalém, a queda de Judá por Babilônia, ok? E que esse cativeiro iria durar 70 anos. 70 anos. Depois você lê Jeremias, capítulo de número 25, tá bom? Jeremias, capítulo de número 25. É bom que você fique aí conosco, né? Até o finalzinho, já estamos encerrando, porque nós vamos, muita coisa, nós não vamos aqui falar sobre cada um ponto a ponto, regra a regra, porque realmente não iria dar. Então, Jeremias é um profeta pré-exílio babilônico, tá bom? Pré-exílio babilônico, que vai, inclusive, ser levado cativo para o Egito. E que seus escritos não foi ele quem escreveu de próprio punho, mas ele ditava ao seu amanuense, chamado Baruque, ok? O seu amanuense, chamado Baruque, é quem escrevia, e ele iria levando o tempo inteiro aí para o rei a mensagem de Jeremias. Jeremias é enviado pelo rei Jeoaquim para o Egito, porque Jeremias só profetizava coisas que o rei não gostava, né? Não gostava. Então, acaba que quem não gosta, né, de fato, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente entrega, de certa forma conspira contra nós, tenta nos exilar, tenta nos afrontar. E isso foi o que aconteceu entre o rei e Jeremias, né? Então, Jeremias era um profeta que se lamentava profundamente por causa da situação do povo, né? Por que Jeremias às vezes se lastimava, se lamentava? Inclusive Jeremias é quem escreve Lamentações. Então ele tem 2 livros, Jeremias, que tem 2 livros aí que ele escreveu. Um é o próprio Jeremias, leva o seu nome, e o outro é Lamentações, com 3 capítulos apenas. Tá? Então, Lamentações, inclusive, Jeremias vai, como o nome já diz, ele vai lamentar, se lastimar, chorar pelo seu próprio povo que estava indo à bancarrota, né? Estava indo para a morte espiritual, para o exílio de fato. Mesmo ele profetizando que o povo iria ser cativo na Babilônia 70 anos, ainda Jeremias acreditava que o povo pudesse se voltar para Deus antes deste cativeiro, antes deste processo terrível, complexo, complicado. Então olha só que interessante, nós temos aqui um ministério profético, porque eu nem entrei nesse critério de falar sobre ministério profético. Por exemplo, Isaías teve que andar nu, pelado, na cidade durante 3 dias, mostrando a sua vergonha, para poder criar uma figura metafórica para que o povo pudesse compreender o quanto de vergonha Deus estava sentindo do povo. Então Isaías no capítulo 20, você pode ler isso depois, Isaías 20, ele vai andar nu e descalço, porque descalço fala de só o povo escravo andava descalço, que não tinha sandália, só quem tinha sandália no tempo antigo, né?
eram os reis, era a nobreza, né? O plebeu não tinha sandália, andava descalço para mostrar justamente a sua vulnerabilidade. Então Isaías, como é sangue azul, ele teve que andar nu e descalço para mostrar vergonha que o próprio Deus estava do seu povo. Assim também Jeremias teve que sentir na pele a aflição, a angústia profunda de um povo que era de dura cerviz, um povo que ouvia a voz de Deus, mas não compreendia o que Deus estava querendo dizer, não deixava os deuses estranhos, achava que Deus iria amansar, abrandar, mas só que não é isso que Deus queria. Deus queria uma devoção verdadeira, uma devoção contínua, uma contrição de verdade. Aquele mesmo povo que se lançava de saco e cinza sobre sua cabeça para poder mostrar humilhação e devoção a esse Deus que os tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. Tá dando para entender? Então olha só que interessante. Por esse motivo, Jeremias chorava, se lamentava, se lastimava, porque o povo não queria ouvir a voz de Deus, o povo não queria ouvir o Deus que poderia hoje livrar da aflição de serem cativos. E Deus já estava a paciência de Deus já estava no limite. Porque o povo já havia quase 400 anos negligenciado o ano sabático. Quase 400 anos o povo de Judá tinha negligenciado o ano sabático. E o que era o ano sabático? Depois você vai ler em Levítico, né? Livro de Levítico, próprio livro do Êxodo, e depois o livro de Deuteronômio vai trazer novamente uma prévia do ano sabático, uma vez que o livro de Deuteronômio já é um livro que está relacionado ao povo do cativeiro, ao povo do deserto, que já estava entrando na terra de Canaã. Então era um povo novo, o povo antigo já havia sucumbido, Deus já havia matado dos 20 anos para cima. Então havia a incumbência em Josué de falar a lei novamente para o povo. Então ali também você vai encontrar o que seria o ano sabático, que durante 6 longos anos o povo iria trabalhar, mas no 7º ano a terra iria produzir por si mesma, mostrando aqui com certeza a confiança do povo em um Deus que poderia fazer com que a terra desse fruto por si mesma, sem que eles precisassem plantar. Então, o povo não vai acreditar nesse Deus que disse isso e vai continuar arando, plantando, colhendo a terra no 7º ano também, que era o ano sabático. Para que a terra pudesse ficar livre disso, então, Deus vai tirar e arrancar o povo para levar o povo cativo para a Babilônia. Babilônia vai entrar, entenda isso, há uma efervescência geopolítica muito intensa entre a Síria, Egito, Babilônia. No ano 612, na Batalha de Carquemes, você vai ter a perca do Egito para a Babilônia, uma vez que a Síria também está sucumbindo, Babilônia vai tomar a Síria, tá ok? E no ano 605, Babilônia vai entrar com Nabucodonosor em Jerusalém. Então vão ser em 3 levas. E Jeremias é o profeta que profetiza isso. Olha, vai entrar, vai entrar. Enquanto Jeremias está profetizando que vai haver um acerto de contas do próprio Deus para o povo, existe uma multidão de profetas, né, pelo menos 10 profetas, que estão profetizando contra Jeremias e a favor do povo. Olha, tá tudo bem, tá tudo legal. Não, na Babilônia não vai entrar não.
E Jeremias está da seguinte forma: olha, não acredite nisso, porque olha só, a gente tem isso hoje em dia. Quem você vai acreditar? 10 profetas estão falando, tá tudo bem, tá tudo ok, olha, a congregação está legal, ó, Deus está abençoando, Deus está aqui. Aí vem um profeta sozinho e fala, não é bem assim, Deus está irado com esse povo, o povo está idólatra, o povo está adultério espiritual, o povo não adora mais a Deus como deveria, então Deus vai vir com mão forte, com braço estendido, Deus vai vir, vai sitiar vocês, vai usar o opressor para oprimir o seu próprio povo, para ver se o povo cria, né, de certa feita vergonha na cara para poder voltar e adorar ao seu Deus como lhe de praxe. Quem é que você iria acreditar? Nos 10 que estão falando que não é bem assim, que não vai acontecer nada, ou apenas um? Então era isso que Jeremias estava passando. Poucas profecias Jeremias viu se cumprir no seu período. Muitas das profecias, a maioria das profecias de Jeremias, ele não viu serem cumpridas, ele morreu antes. Profetizou e não viu muitas de suas profecias serem cumpridas. Ok? Não viu muitas de suas profecias serem cumpridas. Então Jeremias é um profeta também que vai profetizar aí para um povo de dura cerviz. Deus sempre falava isso, né? Deus sempre falava isso Deus sempre falava isso para que o povo pudesse compreender, principalmente o reino de Judá, compreender que Deus estava irado com o seu povo. Jeremias profetiza para o reino de Judá, né? E inicia o seu ministério também no período do rei Josias, aquele mesmo Josias que iniciou o seu reinado com 8 anos de idade. Tá bom? Então Jeremias também ele aparece 70 anos depois de Isaías. Jeremias aparece 70 anos depois de Isaías. E profetiza nos reinados de Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Zedequias, inclusive, acabou sendo vassalo também de Nabucodonosor, né? Porque ele é colocado ali já no finalzinho da tomada definitiva de Nabucodonosor em Judá. Você tem 3 levas. Vamos recapitular aqui para você que como eu posso dizer? Para você que não viu ainda outras matérias que falam a respeito deste ponto. Nabucodonosor leva cativo o povo de Judá em 3 levas, ou seja, de 3 vezes. A primeira vez foi em 605 a.C. Ele vai levar 50.000 exilados, inclusive Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois ele vai levar em 597 a.C., ele vai levar uma segunda safra de pessoas. Em 597, o rei de Judá era Joaquim. E Jeremias ainda estava profetizando, mas não no próprio reino de Judá. Ele já estava no Egito, em cativeiro. E o que acontecia? Ele escrevia e Baruque ia levar a carta para o rei. Tanto é que o rei vai rasgar a carta, né? E aqui, na última vez, é Zedequias. O rei Zedequias vai rasgar a carta de Isaías, ou seja, o pergaminho. E quando Baruque volta para mostrar para Jeremias que Zedequias havia rasgado, Jeremias vai escrever uma carta ainda maior, com muito mais sentença,
e aí vai ser a queda definitiva de Judá em 586, sucumbindo aí, destruindo o templo. Ok? Destruindo o templo de Salomão. Quem é que está dentro do templo, segundo os estudiosos? Quem é que está dentro do templo, adorando a Deus, ali cuidando daquele local, né? Ainda nos escombros do templo? Quem é que está ali é nada menos que a esposa de Ezequiel. Então, na terceira leva, na segunda leva, Ezequiel também vai, tá? Com mais 10.000 exilados. Com Nabucodonosor levando aí cativo junto com o rei Joaquim. Na segunda leva é Ezequiel quem vai ser cativo. E Ezequiel é o outro profeta dentro do cativeiro. É um profeta que Deus levanta dentro do cativeiro. Tá ok? Dentro do cativeiro. E, obviamente, o ministério de Jeremias vai abarcar 40 anos. 40 longos anos. Ok? Eu espero que você esteja entendendo perfeitamente aí. E agora nós vamos passar para Ezequiel, ok? Livro de Ezequiel. E o livro de Ezequiel aí. Não perca de vista, portanto que nós acabamos de falar que o rei, né? Que quando Isaías inicia seu ministério, o rei que está lá é Josias, tá bom? Jeremias inicia com Josias e vai terminar com Zedequias. Praticamente 40 anos de história, porque Josias começa com 640 e Zedequias termina em 597. Assim também Jeremias vai terminar, tá ok? Ele começa com 640 e termina com 600, no ano 600. Tá bom? E aí a gente entra em Ezequiel, outro profeta, e agora esses dois profetas, tanto Ezequiel quanto Daniel, eles estão dentro do cativeiro babilônico, eles já estão dentro do cativeiro, não perca isso de vista. Tá? Então o Ezequiel é filho de Buzi, que era um sumo sacerdote, e que normalmente o ofício do pai era passado para o filho. É bem provável que Ezequiel tenha estudado todo o seu ano, até os 25 anos de idade, tenha estudado para ser um sacerdote. Só que aos 25 anos de idade ele é levado cativo para a Babilônia, tá? Em 597. 5 anos mais tarde, Ezequiel capítulo de número 2, ele vai ser levantado por Deus como um profeta. E aos 30 anos de idade, o Ezequiel vai iniciar o seu ministério profético dentro do cativeiro babilônico, próximo ao rio chamado Rio Quebar. Ok? Rio Quebar. Nós identificamos, portanto, que não confunda os 25 anos que ele é levado cativo e com os 30 que ele inicia o ministério. Ezequiel inicia o ministério aos 30 anos de idade. Bem como o Antigo Testamento todo, principalmente a Torá, que é a lei dos judeus, determinava que um ministério sacerdotal, um ministério de levita, deveria iniciar-se aos 30 anos de idade. Lucas, no Novo Testamento, vai dizer que Jesus era de quase 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Tá? Samuel inicia seu ministério aos 30 anos de idade. E tantos outros também vão iniciar o ministério aos 30 anos de idade. Ok? Deus vai chamar Ezequiel e vai também falar para Ezequiel basicamente a mesma coisa que fala para Jeremias. Olha, eu vou mostrar para você e vou enviá-lo a um povo de dura cerviz. Né? Você tem, por exemplo, o livro de Ezequiel, capítulo de número 2, é Deus falando
é Deus falando para o povo, é Deus falando para Ezequiel, olha aqui, ó, Ezequiel capítulo de número 2, depois você lê em casa com calma. Ele disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouviu que falava, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Repare que Deus o tempo inteiro tentando trazer Judá novamente, o povo novamente, para si, e o povo fazendo dura serviço, o povo tendo um coração duro. Mesmo dentro do cativeiro, do próprio cativeiro, eles não reconheciam que Deus estava querendo que eles reconhecessem a sua pecaminosidade, a sua vulnerabilidade. E aí olha o versículo 3, ele disse-lhe, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles prevaricaram contra mim no mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e eles lhes dirás assim, assim diz o Senhor Jeová. Sabe o que Deus falou para Ezequiel também? Eles são de dura cerviz, semblante duro e coração duro, mas eu vou dar a você testa de ferro. O que significa isso? Significa que você não vai ficar amedrontado com a cara feia deles. Você vai entregar uma mensagem divina. Você vai entregar uma mensagem séria, confrontante. Mas eu vou preparar, Ezequiel, o seu semblante também, porque o semblante deles é de dura cerviz. O semblante deles é duro. O semblante deles é de alguém que está fazendo vista grossa e ouvido de mercador. Mas eu vou preparar o teu semblante também, eu vou te dar testa de ferro, para que você olhe dentro dos olhos deles e não tenha medo e nem seja oprimido pela vista grossa e pelo seu rosto duro. É isso que Deus estava falando para Ezequiel. A mensagem terrível, complicada de ser entregue. Ezequiel é aquilo que aquela questão que eu falei do ministério profético, que precisava sentir o que Deus sentia. E Deus estava de luto com a nação de Judá. Deus estava de luto, porque sabia que iria perder a nação de Judá. Deus já estava de luto antecipadamente, porque sabia que iria perder a nação de Judá. Para quem? Para os deuses estranhos, para a dureza de coração. Aí em 586, o templo vai cair, Nabucodonosor entra com força máxima, e quem é que vai morrer? A esposa de Ezequiel morre quando Nabucodonosor em 586 entra e sitia definitivamente, jogando o templo no chão. E quando Ezequiel esboça a reação de querer chorar pela sua esposa, Deus disse para ele, não vai chorar. Não chora, porque o luto você tem que passar calado. Você tem que passar sem chorar, porque é assim que eu estou com o meu povo. Eu estou de luto, mas não posso chorar. Ou seja, era um ministério profético que tinha um peso terrível nos ombros. Né? E o texto, nós vamos citar aqui apenas dois textos, né? Dois textos fundamentais que em Ezequiel é muito corriqueiro. O primeiro texto é de Ezequiel 37, o segundo texto é de Ezequiel 46. Então nós vamos identificar que Ezequiel 37 está falando ali do Vale dos Ossos Secos. Quem nunca ouviu falar do Vale dos Ossos Secos? Quem nunca ouviu falar do Vale dos Ossos Secos? O Vale dos Ossos Secos está ali, irmãos, com uma profecia de tripla referência. Para quem não sabe, eu não vou falar aqui profundamente, mas se você quiser e puder, com calma, com tempo, vá em um dos nossos vídeos, procura aqui um dos nossos vídeos aqui, que nós temos aqui uma profecia de tripla referência
está em Ezequiel 37. Você vai ver aqui embaixo nos vídeos. Depois você entra aí no nosso canal aí e procure o vídeo, tá? Mas é uma profecia de tripla referência, que fala sobre a restauração do povo do cativeiro, fala sobre a restauração do povo como nação, fala sobre a restauração do povo lá depois, quando o próprio Deus, Jesus enviar, estabelecer o seu reino na terra. Então isso é profundo. Ezequiel 47, melhor dizendo, é a visão de Ezequiel do homem de linho fino, próximo ao rio, que é aquela profundidade que Deus queria com o seu povo. Não era apenas água na canela, nem água no joelho, nem água na lombar, mas era água que pudesse submergir o povo novamente, fazer com que Deus, olha para a profecia, o homem de linho fino pega Ezequiel pela mão depois que ele já está submerso na água, porque quem está submerso na água do Espírito, é justamente aquele que já não consegue mais controlar para onde navegar, para onde está indo, para onde a correnteza o leva, a correnteza do Espírito. É nesse sentido que Ezequiel está querendo falar. Olha, nação, vocês quiseram andar por suas próprias pernas. É por isso que vocês estão no cativeiro. Eu não quero água apenas no joelho. Eu não quero água apenas na canela. Ou seja, eu não quero que vocês estejam comigo e com outros deuses. Eu não quero que vocês estejam comigo e colocando homens à frente das pelejas, achando que eles irão protegê-los. Eu quero que vocês se submetam ao meu rio, ao rio do meu Espírito, que quando nós estamos submersos definitivamente, nós fazemos o que o Espírito ordena. Não foi isso que Jesus falou em João capítulo 3 para Nicodemos? O vento sopra onde quer, alguém ouve a sua voz, mas ninguém sabe nem de onde vem, para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que ele está querendo dizer? O que é nascido do Espírito ouve a voz do Espírito, ouve o Deus que é o Deus que é Espírito, que está escrito em João capítulo 4. Então nós vamos identificar justamente isso. Não é verdade? Nós vamos identificar isso. Ezequiel está vendo no rio, naquele rio, a mensagem de Deus para ajudar. Eu quero que vocês estejam submergidos no meu Espírito, na minha água. Aí veja o que acontece com Ezequiel. Ezequiel está submerso, o homem de linho fino vai pegá-lo pela mão e vai trazê-lo novamente à margem. Por que isso? É isso que Deus queria fazer com a nação de Judá. Ou seja, ele é o controlador de tudo. É nós colocarmos, era Judá colocar nas mãos de Deus o controle de sua vida, o controle da sua história, o controle de sua trajetória. Ok? Então, basicamente, é justamente isso aí. Tá ok? Então, não perca de vista. 3 levas. 3 levas. Você vai identificar que Nabucodonosor fez com o povo. 605, 597, 586 e em 586, a última leva, o templo é jogado no chão. Ok? E qual a representatividade, portanto, tanto de Ezequiel 37 quanto de Ezequiel 47 é justamente essa. Ezequiel 37, inclusive, é a restauração do povo. É a volta do povo para que o povo pudesse ser considerado novamente um grande exército. É a restauração do povo. Eu digo ainda a restauração do povo em 3 formas. Em 3 formas distintas. A volta do cativeiro babilônico, né? A nação de Israel novamente sendo uma nação e o reino milenar do próprio Jesus sendo estabelecido na terra
a partir de Israel. Tá ok? A partir de Israel. Tá bom? Então, nós não podemos perder essa concepção de vista, tá? Inclusive, quando Jeremias termina de profetizar, no ano 600, né, aproximadamente, que estava próximo aí também do último rei ainda de Judá antes da queda, que foi Zedequias, inclusive é Zedequias quem vai ser furado os seus olhos. É Zedequias quem que vão furar os olhos e vai, então, ter toda a sua família assassinada, tá ok? Com a entrada aí de Nabucodonosor, ok? E nós vamos adentrar agora no último profeta maior, tá bom? No último profeta maior. Não perca de vista, gente. Profeta maior e profeta menor. Não tem distinção a nível de importância, porque todos são importantes. Profetas maiores é a destinação daquele estudioso que fez a subdivisão da Bíblia nossa em categorias. Eles fizeram a subdivisão em categorias e colocou o profeta maior somente pelo fato de diferenciar quem escreveu mais e falou mais do que quem escreveu menos e falou menos, ok? Então o profeta maior é aquele que mais falou, é aquele que mais escreveu. Profeta menor é aquele que menos falou e que menos escreveu. Por exemplo, Isaías, ele tem 66 capítulos, tá? 66 capítulos. Ezequiel, ele tem 48 capítulos, tá ok? Em comparação, você tem, por exemplo, Ageu, que só tem 2 capítulos e é considerado profeta menor por causa disso, porque Ageu escreveu menos, tá bom? Com relação a Daniel, Daniel tem 12 capítulos e o livro de Oséias, é uma curiosidade, né? O livro de Oséias, por exemplo, tem 14 capítulos. Mas Daniel escreve mais, ele tem mais versículos do que Oséias, apesar de Oséias ter mais capítulos, ok? Por isso que Daniel é considerado profeta maior e Oséias é considerado um profeta menor, porque no bojo, tá? No bojo total do livro de Oséias, há menos letras, há menos palavras do que em Daniel, tá ok? Então, grosso modo, é justamente isso. Por que profeta maior? Por que profeta menor? Porque profeta maior é aquele que mais escreveu e mais falou. Ok? Vamos agora para o último profeta, que também é um profeta exilado, digamos assim. Ele foi levado cativo, tá bom? Para a Babilônia. Inclusive foi um dos que foi usado por Deus na corte, né? Ele é levado cativo possivelmente aos 16 anos de idade, tá? Entre 14 e 16, possivelmente 16 anos de idade, e ele é um dos sábios, né, entendidos que serão usufruídos por Nabucodonosor na corte. Depois Daniel também vai passar por quatro reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro, ok? Então, o conceito aí de Daniel é justamente isso. Você tem o livro de Daniel como uma grande iconografia, com muitos símbolos, com muitas alegorias, por isso se torna um pouco mais difícil. O próprio livro de Daniel também tem cunho escatológico, ele é muito usado para escatologia. Daniel lê o livro de Jeremias,
né? Por exemplo, em Daniel capítulo 7, em Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, melhor dizendo, ele mesmo vai falar como testemunha de que ele leu o profeta Jeremias, que profetizou em Jeremias 25 os 70 anos de cativeiro, e a partir dos 70 anos de cativeiro, ele vai ter uma revelação e uma interpretação de que aqueles 70 anos são 70 semanas de anos, para que o povo judeu pudesse, para que o povo de Judá, do modo geral agora, pudesse iria acontecer 70 semanas de ano sobre o povo de Judá. Ele vai dizer isso em Daniel capítulo 9, dos versículos 24 ao 27, que é muito batido, inclusive dentro do campo escatológico, para mostrar que ainda existe um período de tempo que vai haver na face da terra, em que esse período jamais houve e jamais haverá, que corrobora profundamente com o período da grande tribulação. Então Daniel é um profeta que vai ser usado por Deus também no cunho das últimas coisas, ou seja, a escatologia, os últimos acontecimentos, ou o estudo dos eventos futuros. Daniel capítulo 2, por exemplo, você tem a estátua que Nabucodonosor vai sonhar, em Daniel capítulo 2, que está ali profundamente todos os reinos que viriam posteriormente ao reino que Daniel estava inserido, ao reino babilônico, a Nabucodonosor. Inclusive o próprio Nabucodonosor sonha com ele mesmo. Nabucodonosor vai sonhar em Daniel capítulo 2, versículos 34, depois o 44 em diante, você vai ver, que Daniel vai ser um intérprete, tá? O intérprete daqueles sonhos. E Daniel capítulo 2, você tem a visão dos 4 impérios mundiais que darão propulsão ao mundo de então. Quais são? Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Quais são as representatividades? A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Então a Bíblia está dando aqui, a partir do ministério profético de Daniel, a Bíblia está dando o fechamento do Antigo Testamento praticamente, tá? E a sucessão correta, não só bíblico e que está relacionado aos judeus, mas principal e concomitantemente ao mundo de então. Isso está nos anais históricos. Se a gente for estudar a história por si mesma, nós vamos ver o Império Grego, o Império Romano, o Império Macedônio, né? Nós vamos ver. Então isso é mais um evento até extra-bíblico que corrobora para a veracidade e verossimilhança da Bíblia Sagrada. Tá ok? Da Bíblia Sagrada como um todo. Então nós temos justamente essa concepção, tá? Essa concepção aí de Daniel e do ministério profético de Daniel, ok? E no capítulo 3, por exemplo, de Daniel, nós temos Ananias, Misael e Azarias sendo lançado na fornalha de fogo ardente construída pelo próprio Nabucodonosor, uma vez que parece, né, que num lampejo aí praticamente narcisista, né, de Nabucodonosor, naquele conceito de grandeza que os impérios, os imperadores e as realezas tinham no Antigo Testamento e na história antiga, ele constrói uma estátua, alguns vão dizer que é uma estátua dele mesmo. Nabucodonosor constrói uma estátua de 25 metros de altura, 25 metros de altura, e dá uma sentença para se curvar diante dessa estátua.
Só que no meio de um monte de judeus que não estavam nem aí para o Deus Yahvé, para o Deus Jeová, Nabucodonosor vai encontrar alguns judeus, né? E principalmente 3 que vão conspirar contra o mandato dele. Isso está corroborando com Atos dos Apóstolos, capítulo 4. É melhor obedecer a Deus do que aos homens, que Pedro vai indagar. Enquanto os homens estiverem obedecendo a ordem divina pela palavra de Deus, nós obedecemos. Mas o dia que uma ordem humana, mesmo que seja das autoridades governamentais, uma ordem puramente humana, sobrepujar a ordem divina, os princípios básicos divinos, eu não sou obrigado a obedecer. Isso está claro no Antigo e no Novo Testamento. Então é isso que Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente, seus nomes foram trocados. Seus nomes Ananias, Misael e Azarias, respectivamente, foram trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles vão, que eram nomes, né? Inclusive que eram nomes com homenagem aos deuses babilônicos. E o próprio Daniel vai ter o seu nome trocado para Beltesazar, que significa Bel protege sua vida. Ou seja, Bel era um deus da Babilônia. Então observa isso, que Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos, não vão se curvar diante daquela estátua. Ok? E aí, pelo fato deles não se curvarem, Nabucodonosor vai aquecer a fornalha 7 vezes mais, vai dar novamente a mesma sentença, e a Bíblia vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de Nabucodonosor, vai dizer: vive o Senhor, ó Rei, que nós não nos curvaremos diante dessa estátua, porque nós temos um princípio, porque o nosso Deus há de nos livrar. Agora, a ousadia desses 3 jovens é extraordinário. Por quê? Porque ele vai dizer: e mesmo se ele não nos livrar, nós não nos curvaremos a si mesmo. Mesmo se ele não nos livrar, nós não nos curvaremos a si mesmo. Depois você lê isso em Daniel, capítulo de número 3. E você vai ver o porquê que Ananias, Misael e Azarias é lançado na fornalha de fogo ardente. Porque eles não quiseram se curvar diante da estátua que Nabucodonosor criou para a adoração. Isso está profundamente ligado em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás a outros deuses. Está no Decálogo, muito claro isso. E eles eram judeus ortodoxos. Sendo judeus ortodoxos, são cumpridores cabais, escriturístico da Torá antiga. Não tinha para onde fugir Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego não iria se curvar diante daquela estátua que Nabucodonosor fez. E mesmo sabendo que a sentença era morte, eles não se curvaram, foram lançados na fornalha e milagrosamente ficaram vivos dentro da fornalha. Por quê? Porque o 4º homem, que na realidade era o primeiro, estava com eles dentro da fornalha. Depois disso, Nabucodonosor vai dizer: não se adora aqui na Babilônia outro Deus, senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ok? Então, esta foi o motivo, né, pelo qual eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Nós temos outros pontos. O próprio Belsazar, que entrou no lugar de Nabucodonosor no reinado babilônico, vai ter os seus dias contados, né? Seus dias contados por Deus, colocados na balança, achado em falta, e, obviamente, aquela mão que apareceu para Belsazar, dizendo palavras em aramaico, mene, mene, tekel e parsim.
significando, portanto, pesado foste na balança, achado em falta, e que está descrito em Daniel, capítulo número 5, né? Então, dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, ou Parsim, ou ainda Ufarsim, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então isto implica dizer a queda do reinado da Babilônia, que foi no ministério profético de Daniel, e o início do ministério medo-persa, aquele mesmo ministério que estava profundamente ocultado no sonho do próprio Nabucodonosor, em Daniel capítulo de número 2, que era representado iconograficamente pelo peito e os braços de prata. Tá? O peito e os braços de prata representam a Média e a Pérsia, com Dário, o Medo, e a Pérsia com Ciro, ok? Com Ciro. E nós assim entendemos que depois da Média e da Pérsia, de certa forma vai se findar o período conhecido como período do Antigo Testamento para os judeus, porque os judeus serão regressados do cativeiro babilônico e findaria ali o curso da história do Antigo Testamento para os judeus, que fecha principalmente com os profetas, todos os 17, mas principalmente com estes 5, e Daniel é testemunha ocular desta verdade, tá ok? Eu espero que você tenha entendido, compreendido esta aula, né? Eu espero que você tenha chegado até aqui com tranquilidade e espero também ter tirado e sanado aí as suas dúvidas, tá ok? Qualquer outra dúvida, coloque aqui nos comentários e nós posteriormente estaremos explicando, tentando explicar aqui mesmo nos comentários para você, tá ok? Este foi um aulão exclusivo para o Instituto Bíblico Ebenezer, especificamente para a extensão de Valverde, pastor Jorge Luiz, mas, no entanto, pode ser usado aí, obviamente, por todos os nossos telespectadores. Eu peço a você encarecidamente que dê o like, ajude no compartilhamento, ajude colocando no sininho das notificações a palavra todas, inscreva-se se não é inscrito e colabore aí para nós chegarmos aí a mais inscritos em nome de Jesus. Aqui você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Deus abençoe, uma boa aula em nome de Jesus.